Fala, meu aristocrata, como vai essa aristocracia toda? Você tá bom? Agora venha cá, me diz uma coisa. Se houvesse uma máquina do tempo, se existisse uma máquina do tempo, e se existisse uma máquina do tempo que pudesse te levar para qualquer lugar do tempo, para que lugar do tempo você iria? Rever uma ex-namorada de adolescência, rever um amigo, um parente que já faleceu, rever momentos e fatos históricos pesadíssimos ou só bonitos? É sobre disso que a gente vai falar. De um cara, ou dois caras na verdade, Eliseu e Jazão, que são nomes que eles se deram, né, pseudônimos que eles se deram, e eles eram do exército americano e trabalhavam na NASA, e são os dois caras que viajaram no tempo e viram Jesus Cristo. Será? Pois é, meu nobre e querido aristocrata. Jazão e Eliseu são pseudônimos. O major adota o nome de Jazão e o piloto adota o nome de Eliseu. Então, Jazão, o major, Eliseu, o piloto, e a nave eles chamam de O Berço. Legal, eles podiam ir para qualquer lugar do mundo, para qualquer fato histórico, na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, no Êxodo. Eles poderiam ir para qualquer parte, mas eles decidiram ir para a semana ali, os 15 últimos dias de Jesus Cristo, antes da crucificação. O major, Jazão, ateu, fica extremamente tocado com o que é Jesus, com tudo que Jesus representa e com a força que ele representa. E no seu diário ele fala que Jesus tinha um olhar tão profundo que as pessoas ou o amavam ou o temiam. E essa história toda jura, de pé junto, um homem chamado JJ Benítez, um espanhol, escritor de vários e vários livros, de ficção científica, misturada com gnose. Ele jura que numa das viagens que ele teve à América do Sul, na verdade, uma das viagens que ele teve ao México, não América do Sul, América Central, porque é uma viagem que ele está fazendo da América do Sul para a América Central para chegar até os Estados Unidos da América do Norte. Ele é encontrado por um capitão, um major, e esse aposentado aí da USF, da NASA, ele entrega para ele um dossiê com várias informações e os diários de Jazão. E quando o JJ Benítez lê os diários estão assustadoramente detalhados, meticulosamente detalhados. Então, nesses documentos estão todas as empresas que trabalharam junto com a NASA e o USF. E assim, com minúcias de detalhes. Então, uma lista absurda de empresas. E cada empresa o que fez, o que construiu, para que serviu. E que faz o JJ Benítez não duvidar dos termos destes documentos e desse dossiê, né, desses diários. Porque era muito complexo, era muita informação. E ele decidiu publicar. E quando ele foi ler para publicar, ele viu que Jazão descreve minuciosamente todas os encontros e todas as experiências que ele teve com Jesus e com os apóstolos. E é assustador, porque é um livro que ele tem muita nota de rodapé. Muita nota de rodapé. Com todos esses detalhes, com todas essas minúcias. E ele se encontra e conversa com Jesus. Ele consegue até
o Jazão, filmar com um bastão que ele andava, absurdamente tecnológico, mas era um cajado disfarçado, que eles chamavam de o cajado de Moisés, que nesse cajado havia câmera, microfone, e ele conseguiu gravar, filmar Jesus, gravar áudios com Jesus falando, e dizem que esses áudios, esses vídeos estão por aí, escondidos, a 7 chaves. Nem eu, nem você, talvez nunca tenhamos acesso a isso. E o que acontece, meu amigo? Ele coloca esse cajado no momento da última ceia. E a última ceia tudo acontece. Jesus sai da última ceia, vai para o Monte das Oliveiras e Jazão o segue, o persegue, para ver o que aconteceu naquele momento em que Jesus vai rezar sozinho. Várias coisas acontecem naquele momento. Aí você vai falar, Robson, agora há pouco atrás você falou um livro. Sim, um livro. Este livro, lançado nos anos 80, Operação Cavalo de Troia, de J.J. Benítez. Tudo isso que eu contei está aqui dentro. E só que não é só esse livro. Cavalo de Troia, número 2. Aqui ele fala o que ele conseguiu gravar no cajado, quando ele esconde o cajado de Moisés. Na última ceia ele conta aqui no 2 o que Jesus falou, o que aconteceu. E tudo isso que eu contei, eu te dei um resumo do livro. Que eu li várias vezes na minha vida. É um livro que eu gosto muito, muito, muito de verdade. É um livro que me atrai muito, assim. Mas, para nós que temos um pouco mais de estudo teológico, uma leitura bíblia mais minuciosa, infelizmente, por mais que eles digam que o Cavalo de Troia é cheio de detalhes bíblicos, não é. Ele tem uns detalhes romanceados, ou seja, não batem com a verdade. Inclusive, pela questão do Benítez ser gnóstico e ter uma visão de Jesus muito esotérica, ele tem aquelas ideias de que, e ele fala isso nos livros, que os discípulos, enquanto as coisas aconteciam, eles nem estavam, eles ouviram outro discípulo falar, e quando escreveram era muito tarde, eles não tinham, como quase dizendo que os discípulos teriam inventado coisas. E que a gente hoje sabe que não, que isso não é verdade, que isso não é fato, isso é provado já, né, de várias formas de que isso não é verdade. Só que nos anos 80, isso nem era tanta moda, ele fica à moda nos anos 80, nos anos 90, essas histórias, esses contos gnosticistas, assim, eles ficam muito famosos. E essa história desse Jesus, que eles tentam fazer esse Jesus filósofo, mais cara legal do que realmente o Filho de Deus que veio ao mundo para tirar o pecado dos homens com uma importância universal mais que cósmica, eles dão uma excelência para Jesus e diminuem a santidade, a real existência de Jesus. O livro é uma ficção científica. Ele é uma ficção científica gnóstica. Ele usa partes do evangelho, dos evangelhos, e romanceia detalhes disso. Então muitas pessoas acreditam e acham que esse livro é realmente verdade. E cara, um estudo um pouco mais aprofundado em teologia, você vai ver que ali não tem nada de verdade, que bate bem errado, inclusive, com várias coisas e com várias ideias até que Jesus prega no Evangelho. Então, vai de desacordo com isso, né? Pela essa questão, essa necessidade romancista e por essa necessidade gnóstica de transformar Jesus transformar Jesus em um homem comum acima da média. E Jesus não era um homem comum acima da média. Jesus é acima da média e jamais um homem comum, porque ele é o Filho de Deus. E ele veio com uma tarefa, uma missão,
algo muito importante, que era a última aliança, que era livrar o pecado dos homens. E aí a gente não vai entrar na questão teológica mais aprofundada, a gente pode falar disso em outros temas, em outros vídeos. Mas o que eu estou dizendo é, se você for, ou você vai, porque você ficou curioso no Cavalo de Troia, disponível aqui na Família Pipe à venda, você consegue encontrar esse... Cara, temos pouquíssimas unidades, esse aqui eu tenho 2, e esse aqui eu tenho 2 também. Eu tenho uma do número 3 também. Você consegue no Família Pipe Empório, só chamar aqui na descrição. Nos comentários, perdão. Chamar a gente nos comentários. Quero Cavalo de Troia ou Família Pipe Empório. E a gente te dá o link para você entrar no Família Pipe Empório e tentar adquirir o livro, porque são poucas unidades, é provável, é muito rápido. Então corra, tá bem baratinho. E vai valer muito a pena você matar a sua curiosidade. E se você é um estudioso de teologia, isso é uma coisa que eu fiz e valeu muito a pena. As passagens que Jasão vai contando no livro Cavalo de Troia, você vai batendo nos evangelhos. Cara, é bem legal essa forma de estudo, porque você vê onde está romanceado e você entende muita coisa da obra de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, a profundidade dos ensinamentos de Jesus, né? Que eles são muito mais profundos do que a gente pensa. E ele tenta, e no livro ele tenta transformar Jesus apenas num humanista, no sentido humanista da palavra. E Jesus é muito mais que isso, né? E é legal você fazer esse estudo, ler o Cavalo de Troia. Primeiro leia, deguste a história, como entretenimento mesmo. Os caras que estudam teologicamente, mais profundamente a teologia, vão passar alguma raiva, vão falar, cara, que besteira que está escrito aqui. Mas não leia nesse sentido, leia como entretenimento. Até porque é um livro, é um best-seller, assim, é um absurdo. E você vai entender, se você pegar o Evangelho e ler junto, você vai entender 2 coisas. Primeiro, como pensa um cristão? Como pensa o Evangelho? O quão profundo é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? E como pensa, e como funciona o pensamento do gnosticismo? Entende? Porque é muito fácil a gente só refutar, não gostar e pronto, e não entender como funciona. Cavalo de Troia é uma aula primeiro, de ficção científica, maravilhoso para quem gosta de ficção científica. E uma aula de pensamento gnóstico, né? Desse Jesus que não é Jesus, que é um Cristo, que é um espírito, que ele acessa esse Cristo e que veio de outra dimensão e que de repente é um alienígena, que é um ET e que é de outras vidas e um cosmos e um logos e eu não sei o que eu tô falando, sabe? É aquela velha várias explicações e nenhuma prova. Então é muito legal você entender qual é o pensamento gnóstico. E eu tô falando de um homem que já foi gnóstico, hoje eu sou cristão, apenas cristão. E é legal você ler e bater com o Evangelho, ler com o Evangelho junto e achar os erros, né? Achar ali as pegadinhas. Cara, para quem está começando os estudos do Evangelho, também vale muito a pena para não cair nos erros. Que erros, Robson? Erros do ouvi e falei, né? Porque tem muita coisa, muita interpretação de uma frase do Evangelho. E eu digo, há muitas moradas na casa do meu pai. Buscai as verdades e as verdades vos libertará. Se você ler essa frase só desse jeito, ela vai justamente dar a interpretação que você acha, essa interpretação que você ouviu inúmeras vezes. Mas se você ler o capítulo anterior, essa passagem e o capítulo posterior, você vai ver que Jesus não está falando nada disso. Ele fala essa frase, mas não tem esse significado disso que eu estou te falando. Ouvi e ok, né? Ouvi e tô espalhando pelo mundo, porque está cheio no mundo. Então você vê várias vezes nos Instagrams da vida, nas redes sociais da vida, pequenas frases que não querem dizer aquilo e que a pessoa está
usando errado aquela frase é só para se motivar, não para realmente se libertar, não realmente para entender a vida futura, entender que o reino não é deste mundo, entender realmente as coisas de Deus, ou o Evangelho de Jesus. Então, se é um cara novo no Evangelho, nas leituras do Evangelho, cara, vale muito a pena você ler e bater os dois. Para conhecimento, para entendimento de o que é o gnosticismo, o que é o cristianismo, e no meio desses dois caminhos, o tanto de viagem interpretativa que existe no mundo hoje. Falando as maiores asneiras do mundo, que o Jesus era só um cara legal, que era um filósofo, e que bibibi, essa monte de pataquada. Que é pataquada, desculpa. Jesus é o Rei dos Reis. É Deus. É o Filho de Deus. É o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado veio tirar os pecados do mundo. Amém. E não há outra explicação que não essa. não há outra explicação que essa. Então, por mais que as pessoas se esforcem muito, assim, conseguem até explicações bonitinhas, mas uma explicação bonita não é uma explicação real, tá? Então você que gosta de ficção científica, gnosticismo, tá aqui uma belíssima semana de leitura. Isso aqui dá uma semana de leitura. Você vai almoçar esses livros, cara, mas vai almoçá-los, porque uma coisa que o JJ Benítez tem é o dom da escrita. Esse cara escreve bem pra caramba. É gostoso de ler. Ele te prende. Você quer saber o que vai acontecer, mesmo discordando das passagens teológicas, ou ele romanceando muita teologia ali, ou falando besteira mesmo. Você é incrível. Você quer saber o que vai acontecer. Você quer chegar no final. Eu brinco que são livros que são quase maratonas, assim. Você precisa chegar no final, sabe? É uma questão de honra chegar no final. Eles viram uma maratona. Então, sim, tem erros teológicos? Sim, crassos e absurdos. Tem aquela velha e grossa papagaiada da falácia pagã, gnóstica do legalzão? Tem pra caramba também. A gente tá falando dos anos 80, né? Era de Aquários, essa coisa toda na cabeça das pessoas. Tem muito erro, tem muita confusão, e tem muito romance tentando explicar algumas passagens que dentro da cabeça do JJ Benítez não se encaixa. Ele tentou explicar isso de uma forma romântica? Sim, pra caramba. É uma boa leitura? Sim, pra caramba. Vale a pena ler? Vale. Por conhecimento, como eu disse. Por entretenimento, como eu disse. E se você tiver uma vontade mais profunda de entender os dois pensamentos, como funcionava a ideia agnóstica nos anos 80, 90, e que deu origem a um monte de pensamento neopagão, que deu origem a um monte de pensamento errado sobre cristianismo, e aquele velho... Eu sei pra caramba sem nunca ter lido, eu conheço várias passagenzinhas e eu vou meter essas passagenzinhas aqui pra ser o inteligentão. Cara, você vai entender da onde saiu a origem pra isso tudo nesses livros, nessas séries. É uma série de 9 livros. Talvez você não tenha paciência pra ler, se você for cristão, talvez você não tenha paciência pra ler os 9. Mas os 3 primeiros são bem legais. O primeiro já é muito bom, né? Se você não é cristão, agora eu tô te falando que você vai ler esse livro com um monte de erro teológico, isso vai te dar uma pulga atrás da orelha. Mas leia, cara. Procure. Família Pipe Empório. Joga aqui nos comentários. A gente manda o link, você entra. Eu espero que esteja disponível, que a gente tá com pouquíssimas unidades. Mas é um livro que eu fiz um Reels aqui no YouTube há um tempo atrás. E deu muita visualização e me pediram muito esse vídeo. Só que eu não estava preparado para fazer esse vídeo, porque eu não queria falar mal do livro. Mas eu tinha que trazer a verdade para você, de que ele estava muito aquém do que realmente é a verdade, e realmente muito aquém do que é um estudo mais profundo e verdadeiro teológico, tá? Então, nossos amigos, tanto protestantes como católicos, cara, vão ler esse livro, vai dar uma contorcida,
eu me contorci depois que eu reli ele, já sendo cristão. Mas é legal, cara. É legal porque é uma fonte de estudo. Se você quer sair do mediano, sabe? Quer entender como pensa, como o mundo pensa e quais são as raízes desse pensamento do mundo, vale a pena você ter a leitura do Cavalo de Troia. Porque isso, principalmente isso, que é o 1, né? Começa muito essa divulgação desse pensamento gnosticista, que gera esse pensamento hoje que a gente tem, que é esse pós-moderno, né, o pagão que a gente tem, sai daqui. Então, se você tiver a paciência de ler junto com o Evangelho, cara, você vai ter um estudo absurdo e uma base, até para discussão e conversa com outras pessoas, bem bacana. Vale a pena o estudo. JJ Benítez é um baita escritor, escreve muito bem. Ficção, romance, escreve muito bem. Então vale a pena ler refutando, assim. É até gostoso, cara. Vale a pena um cachimbo, vale a pena um café junto, vale a pena umas horas debruçado nesse estudo, né, ou nessa leitura de entretenimento apenas. Tá bom? Vamos sair da média, cara? Vamos pra cima? Pro alto e avante? Vamos saber mais das coisas? Vamos saber de onde as coisas nasceram? Por que as coisas são assim? E por que a gente tem que mudar tantas coisas? Não no mundo. Em nós. Vamos junto? Deus abençoe vocês. Paz profunda, paz e bem. A gente se vê.